Capítulo 6. O Banco Central Desfigurado e a Anatomia do Desastre, de 1964 a 1993. O sexto capítulo tem como tese central uma afirmação desconcertante: o Banco Central do Brasil, criado em 1964, nasceu já descaracterizado e, a partir de 1967, foi progressivamente capturado e desfigurado, deixando de ser aquilo que se prometera para tornar-se o oposto exato. O autor recorre a uma imagem memorável de Roberto Campos para sintetizar essa metamorfose institucional. Campos observava que, no Brasil, há leis que, em suas palavras, pegam e leis que não pegam. E prosseguia: e lá que criou o Banco Central não pegou. De austero xerife passou a devasso emissor. Toda a arquitetura do capítulo se organiza em torno dessa passagem do xerife austero ao emissor devasso, e o argumento do autor é que essa destruição institucional, longe de ser um acidente, foi condição necessária da hiperinflação que assolaria o país nas décadas seguintes. O capítulo se abre com duas epígrafes que enquadram o problema em dimensão histórica e comparada. A primeira é de Otávio Gouveia de Bulhões, escrita em 1963, que falava da anarquia monetária da América Latina, como se pressentisse que o continente estava condenado a repetir o mesmo padrão de desordem. A segunda vem de muito mais longe, de Louis Simon Martineau, em 1790, no calor da Revolução Francesa, e adverte contra a ilusão de que o papel-moeda, quando emitido por um parlamento eleito, seria por isso menos perigoso. Essa advertência do século XVIII, o leitor perceberá, retornará com força quase profética ao final do capítulo, quando o autor discutir a Constituição de 1988. Antes de entrar na anatomia do desastre, convém fixar os marcos cronológicos da inflação brasileira, que o autor dispõe como um termômetro do processo. O Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, conseguirá trazer a inflação para menos de 20% ao ano até por volta de 1969. Em 1976, a taxa já rondava os 40%. Em abril de 1980, cruza a marca dos 100% em 12 meses. Em 1989, a inflação ultrapassa 50% ao mês, o que caracteriza tecnicamente a hiperinflação. Os índices de preços ao consumidor amplo registram 980% em 1988 e espantosos 1972% em 1989. É essa escalada que o capítulo pretende explicar, não pela via convencional dos planos econômicos fracassados, mas pela via mais profunda da corrosão das instituições monetárias. Passo à primeira subseção, que o autor dedica ao tema da usura, do fomento e da repressão financeira. Aqui ele retoma um fio que vinha desenvolvendo desde capítulos anteriores, o dos pilares construídos em 1933. O quarto desses pilares é o Decreto-Lei 22.626, de 1933, a célebre Lei da Usura, de autoria de Osvaldo Aranha. Essa lei fixava os juros em, no máximo, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil, que era de 6%, vedava expressamente o anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, no seu artigo 4º, e determinava o alongamento das dívidas agrícolas no seu artigo 10º. O contexto era o de uma crise agrícola aguda, e o programa de reajustamento econômico se inspirava diretamente no Agricultural Adjustment Act norte-americano. Osvaldo Aranha chegou a descrever sua obra em tom quase épico, dizendo que se tratava de uma verdadeira abolição da escravatura agrícola, associando o alívio dos devedores rurais à mais alta tradição libertária do país. O autor faz questão de mostrar que a repressão à usura não era invenção do século XX. Havia antecedentes remotos, como o Alvará de 1810, de Dom João VI, a Lei de 1832 e o próprio Código Civil de 1916. Depois de 33, a matéria foi sendo ampliada e transformada nos chamados crimes contra a economia popular, tanto na Constituição de 1934 quanto na de 1937, e em leis posteriores que aprofundaram esse arcabouço punitivo. O interessante é que o combate à usura, longe de ser uma excentricidade brasileira ou latino-americana, contava com respaldo intelectual de peso. O autor lembra que o próprio John Maynard Keynes, no capítulo 23 da Teoria Geral, reabilitou em certa medida a repressão à usura, e evoca a figura do poeta Ezra Pound, obcecado pelo tema, que gostava de recordar que Dante havia colocado usurários e sodomitas no mesmo círculo do inferno.
Essa erudição, porém, serve a um propósito crítico, pois o autor quer demonstrar as consequências econômicas concretas dessa repressão. É nesse ponto que entram em cena os economistas Ronald McKinnon e Edward Shaw, com o conceito de repressão financeira. A ideia é que o teto artificial imposto aos juros, somado à inflação crescente, destrói os incentivos à poupança financeira e estrangula o sistema de crédito. Os números que o autor apresenta são eloquentes. A relação entre o agregado monetário M2 e o produto interno bruto caiu de 38%, em 1950, para 21%, em 1966. Os depósitos a prazo despencaram de 24,5%, em 1951, para apenas 4%, em 1965. E a inflação média saltou de 14,2%, no período entre 1945 e 1955, para 40,8%, entre 1956 e 1964. O diagnóstico é claro: o país estava desmonetizando-se, e o crédito estava sendo asfixiado justamente pela tentativa de reprimi-lo em nome da proteção ao devedor. A reforma financeira de 1964 procurou reagir a esse quadro. A Lei 4.595, do mesmo ano, revogou tacitamente a lei da usura no que dizia respeito ao sistema financeiro, transferindo a competência para regular os juros ao Conselho Monetário Nacional. Essa interpretação seria depois consolidada por uma súmula do Supremo Tribunal Federal, editada em 1976. O autor, no entanto, adverte que a solução foi ambígua. Se por um lado libertou os bancos do teto da usura, por outro legitimou o crédito direcionado e aquilo que ele chama de dualidade do crédito, um sistema em que uma parte do crédito era subsidiada e dirigida por decisão política, enquanto o restante ficava sujeito aos maiores spreads do mundo. A repressão, portanto, não desapareceu, apenas mudou de forma, e o preço dessa herança se paga até hoje. Chego assim à segunda subseção, talvez o coração do capítulo, que o autor intitula, em sentido figurado, a captura em 4 movimentos. Ele parte de um paradoxo que considera revelador. As instituições criadas em 1964, sob um governo que se apresentava como liberalizante, acabaram funcionando exatamente como propunham os projetos da esquerda, em particular os projetos associados a Pasqualini. Ou seja, o desenho institucional que a direita implantou serviu para viabilizar o dirigismo monetário que a esquerda sonhara. E o grande artífice dessa inflexão foi Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda entre março de 1967 e março de 1974. O autor cita ainda uma confissão desconcertante de Dênio Nogueira, o primeiro presidente do Banco Central, que teria dito: "E fiz um conselho monetário em que eu dominava até o ministro." A frase revela que a concentração de poder já estava escrita no berço da instituição. O autor decompõe a captura em 4 vetores. O primeiro é a incorporação do fomento agrícola às funções do Banco Central, por meio da Lei 4.829, de 1965. Ele conta um episódio saboroso, o de Herbert Levy, que teria arrancado a inclusão do fomento na legislação com uma ordem seca ao redator: "Escreva isto na lei." Assim, o banco que deveria zelar pela moeda passou a ter, inscrita em seu estatuto, a missão de financiar a agricultura, o que abriria uma porta permanente para a expansão monetária. O segundo vetor, e o mais devastador, é a chamada conta-movimento, instituída pela Lei Complementar 12, de 1971. Por meio dela, o ministro passava a nivelar a conta entre o Banco Central e o Banco do Brasil, e o Banco Central era obrigado a subscrever títulos do Tesouro sem qualquer limite. Maílson da Nóbrega descreveria esse mecanismo com precisão cirúrgica, dizendo que estava criado o mecanismo ilimitado de suprimento de recursos ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil, graças a essa engrenagem, tornou-se o 8º maior banco do mundo, e Maílson concluía que, com isso, o Brasil havia institucionalizado a incontinência orçamentária. A expressão é forte e proposital, pois traduz a ideia de que o país havia removido, por lei, o freio natural que impede um governo de gastar mais do que arrecada. O terceiro vetor é o orçamento monetário, que, nas palavras do autor, deixou de ser um instrumento meramente estatístico para converter-se em um instrumento de dirigismo, um verdadeiro orçamento paralelo que operava fora do controle do Congresso Nacional.
O que antes servia apenas para registrar e prever fluxos monetários passou a ser o canal por onde decisões de gasto e crédito escapavam do escrutínio parlamentar. O quarto vetor é a destruição da governança propriamente dita, que o autor localiza na renúncia forçada da diretoria de Dênio Nogueira, em 1967. A instituição, ainda muito jovem, teve sua cúpula deposta em seu primeiro embate com o poder político. O autor recolhe uma frase atribuída ao presidente Costa e Silva que resume o desfecho: o guardião da moeda sou eu. Diante disso, Roberto Campos lamentaria que a independência do Banco Central teve assim fim melancólico, não sobrevivendo ao primeiro teste. O contraste com os resultados macroeconômicos do período é irônico, pois foram justamente os anos do chamado milagre econômico, com o produto interno bruto crescendo 10,2% ao ano entre 1967 e 1973, e a inflação contida em torno de 20%. O sucesso aparente escondia, segundo o autor, a demolição silenciosa das defesas monetárias do país. A terceira subseção trata da governança da moeda e do descontrole, acompanhando a composição e a trajetória do Conselho Monetário Nacional entre 1964 e 1994. Sob Delfim Neto, o Conselho tornou-se, na expressão do autor, um centro de controle, concentrando decisões que idealmente deveriam ser dispersas e transparentes. Sob o governo Geisel, a Lei 6.036, de 1974, criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e a Lei 6.045, do mesmo ano, esvaziou o Conselho Monetário Nacional. Essa segunda lei retirou os diretores do Banco Central do Conselho, pôs fim aos seus mandatos, numa proposta atribuída a Mário Henrique Simonsen, e submeteu o próprio Conselho às diretrizes do Presidente da República. A moeda, portanto, deixava de ter qualquer resguardo técnico e passava a orbitar diretamente à vontade do Executivo. Sob o governo Figueiredo, o quadro se degrada ainda mais. O Conselho Monetário Nacional foi inflado de 11 para 21 membros, chegando depois a 24, o que levou o autor a descrevê-lo como uma Câmara Setorial da Moeda, um colegiado em que cada interesse econômico organizado tinha assento e voz para pleitear crédito e favores. Na nova República, o inchaço prosseguiu, alcançando até 27 membros, e em 1º de maio de 1987, de modo simbólico, incluiu-se um representante das classes trabalhadoras. Dênio Nogueira, olhando para aquilo em 1993, faria um veredicto lapidar, dizendo que o Conselho era quase um Congresso Nacional, e acrescentando que sugeriria a extinção do Conselho Monetário. Aquele que o criará e o dominara terminava por recomendar sua morte. O descontrole, porém, não se limitava ao Conselho. O autor dedica atenção especial ao problema dos bancos estaduais, que se converteram em instrumentos de financiamento dos governadores. Na prática, os governadores faziam saques a descoberto no Banco do Brasil, transformando os bancos estaduais em fontes de emissão indireta. Para conter esse rombo, o Decreto-Lei 2321, de 1987, criou o Regime de Administração Especial Temporária, o RAIT, que chegou a abranger 36 instituições ainda em 1987. Os números do estrago são impressionantes. O custo dos programas de socorro entre 1983 e 1991 chegou a 61,5 bilhões de reais, e o patrimônio líquido negativo dos bancos estaduais atingiu 5,8 bilhões de dólares. Diante desse quadro, o autor conclui a subseção com uma sentença que funciona como epitáfio do período: o sistema monetário brasileiro havia entrado num estado de absoluto descontrole. A quarta e última subseção examina a Constituição de 1988, e o autor a resume numa expressão amarga, em palavras ao vento. Ele reconhece que havia, no meio técnico, plena consciência dos problemas e vontade de resolvê-los. Já em 1983, um grupo técnico com cerca de 150 especialistas produziu o voto do Conselho Monetário Nacional número 283, de 1984, com 8 propostas de reforma. Entre elas estavam a extinção da conta-movimento, a extinção do fomento no Banco Central, a extinção do orçamento monetário, a criação da Secretaria do Tesouro Nacional e a proibição expressa de o Banco Central financiar o Tesouro. Parte dessa agenda de fato avançou, e a conta-movimento chegou a ser extinta em 1986, um passo que o autor considera decisivo. A própria Constituição,
em alguns pontos, incorporou esses avanços. O artigo 164 representou um progresso, ao estabelecer o monopólio de emissão pelo Banco Central, escrito, curiosamente, em letras minúsculas, ao vedar empréstimos ao Tesouro e ao criar a chamada conta única. Até aqui, portanto, o texto constitucional caminhava na direção correta. O desastre, contudo, veio de outro artigo, o 192, que exigia uma lei complementar única para regular todo o sistema financeiro, condenando a matéria à paralisia. E a esse artigo agregou-se uma emenda funesta, de autoria de Fernando Gasparia, aprovada em 12 de maio de 1988, por 314 votos a 112, que limitava os juros reais a 12% ao ano, tipificando como crime de usura qualquer cobrança acima desse teto. O autor observa, com certa ironia, que o próprio Gasparia se confundiu com a definição de juro real, de modo que o dispositivo aprovado era, além de pernicioso, tecnicamente confuso. O que salvou o país de uma catástrofe imediata foi um parecer jurídico. O Consultor-Geral da República, Saulo Ramos, emitiu o parecer identificado como SR 70, em 6 de outubro de 1988, sustentando que o limite de juros não era autoaplicável e dependia de lei complementar para produzir efeitos. Essa interpretação foi depois confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, e adiou por anos a vigência do teto. É neste ponto que a epígrafe de Martineau retorna com toda a força, pois o autor traça um paralelo explícito com os assignats franceses de 1790, o papel-moeda emitido pela Revolução, e com as figuras de Mirabeau e do próprio Martineau. A lição histórica é que a boa intenção de um parlamento eleito não imuniza a moeda contra a ruína, ao contrário, pode ser precisamente o caminho para ela. O autor registra ainda que diversos projetos que tramitaram no período fracassaram, e observa que muitos deles subordinavam o Banco Central ao Congresso Nacional, o que teria reproduzido, sob outra roupagem, o mesmo vício de captura política que ele vinha denunciando. O impasse constitucional só se encerraria muitos anos depois, com a Emenda Constitucional número 40, de 2003, que foi, não por acaso, a primeira emenda do governo Lula. Essa emenda enxugou o artigo 192 e retirou o limite de 12% aos juros, encerrando 15 anos de paralisia normativa. A conclusão do capítulo amarra todos esses fios. Para o autor, a constitucionalização indevida de matérias que deveriam pertencer à legislação ordinária, somada à paralisia parlamentar em torno do tema da usura, foi, em suas próprias palavras, condição absolutamente essencial para a hiperinflação. O capítulo, ele insiste, não trata dos planos econômicos nem das conjunturas, mas da arquitetura do desastre, quer dizer, da estrutura institucional profunda que tornou possível a desordem monetária. O Banco Central desfigurado, capturado em 4 movimentos, esvaziado em sua governança e amarrado por uma Constituição bem intencionada e desastrada, é para o autor a chave para compreender por que o Brasil chegou, ao fim dos anos 80, à beira do abismo monetário. A metáfora de Campos, do austero xerife convertido em devasso emissor, encerra assim não apenas uma frase de efeito, mas o diagnóstico de toda uma época. Capítulo 7. Planos heterodoxos, suas ilusões e inovações. O 7º capítulo trata dos planos heterodoxos, de suas ilusões e de suas inovações, e organiza-se em torno de uma tese central. Entre 1986 e 1991, o país atravessou 5 grandes choques econômicos, conhecidos como Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor e Plano Collor II. Todos eles foram movidos por uma mesma crença, a de que a inflação brasileira era um fenômeno puramente inercial, quase uma questão de indexação e de memória de preços, e não o resultado de desequilíbrios fiscais e monetários mais profundos. Essa crença ofereceu aos governos aquilo que o autor chama de ilusão de ativismo, isto é, a sensação de que se agia com energia sobre o problema quando, na verdade, se evitavam os ajustes fiscais e monetários verdadeiros, que eram politicamente mais custosos e menos espetaculares. A sequência de fracassos, longe de resolver o problema, agravou a inflação e a empurrou em direção à hiperinflação. Ainda assim, o autor sustenta que esses fracassos tiveram um efeito paradoxalmente saudável, pois purificaram a atmosfera. Depois de tantas tentativas malogradas, o público ficou sem ilusões,
e a própria opinião pública deixou de acreditar em soluções mágicas, em congelamentos milagrosos e em fórmulas indolores de estabilização. Essa perda de ingenuidade coletiva, embora dolorosa, abriria caminho para a aceitação futura de um programa mais consistente. Além disso, os choques retiraram da política econômica a proteção da impessoalidade, porque, ao contrário das reformas técnicas anteriores, que se apresentavam como atos neutros e administrativos do Estado, esses planos tiveram nome e sobrenome, ficaram associados a ministros e a presidentes específicos, e por isso cobraram um preço político elevado de seus autores, muitos dos quais saíram do episódio com a reputação abalada. O capítulo se abre com algumas epígrafes reveladoras desse estado de espírito. Mário Henrique Simonsen formulou com ironia o que chamou de princípio da contraindução, segundo o qual uma experiência que dá errado várias vezes deve ser repetida até que dê certo. Francisco Lopes, um dos formuladores dos choques, afirmou que o único processo infalível de estabilização é a hiperinflação, reconhecendo assim que só o colapso completo da moeda forçaria uma reforma verdadeira. E o próprio Simonsen, sintetizando o ceticismo do período, declarou que a inflação não tem nenhum caráter, ou seja, que ela é indiferente às boas intenções e às teorias elegantes de quem tenta combatê-la. A primeira seção do capítulo trata das reformas e dos padrões monetários brasileiros ao longo do tempo. O autor lembra que o Brasil teve 9 padrões desde o mil-réis, que foi herdado de Portugal e finalmente abolido em 1942, o que corresponde a 8 reformas monetárias. A criação do Cruzeiro, por meio do Decreto-Lei 4.791, de 5 de outubro de 1942, representou um marco, pois o cruzeiro foi a primeira moeda genuinamente fiduciária do país, uma moeda que valia por decisão do Estado e não por lastro metálico. A norma estabeleceu que o cruzeiro corresponderia ao mil-réis, numa relação de continuidade, e restabeleceu o centavo como subdivisão. É curioso notar que o nome cruzeiro havia sido sugerido por Machado de Assis, numa crônica de 1889, muito antes de sua adoção oficial. O autor aproveita para evocar a teoria estatal da moeda, associada ao economista alemão Georg Friedrich Knapp, segundo a qual a moeda é uma criatura do direito e da autoridade pública, e não uma simples mercadoria escolhida espontaneamente pelo mercado. Essa ideia atravessa todo o capítulo, pois é justamente ela que legitima o poder do Estado de rebatizar a moeda, cortar zeros e redefinir os padrões de valor, ainda que, como se verá, existam limites que nem mesmo o legislador soberano pode ultrapassar sem violar a Constituição. A trajetória seguinte confirma essa lógica de intervenções sucessivas. O Cruzeiro Novo nasceu entre 1965 e 1967, no contexto do Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, conduzido por Otávio Gouvêa de Bulhões e por Roberto Campos. Essa reforma cortou os zeros da moeda e entrou em vigor em 13 de fevereiro de 1967. Mais tarde, em 14 de maio de 1970, em pleno período do chamado Milagre Econômico, sob a condução de Antônio Delfim Neto, a moeda voltou a chamar-se simplesmente Cruzeiro. Esse Cruzeiro de 1970 teve vida longa e acumulou, ao longo de sua existência, uma inflação de 206.288%, número que ilustra de maneira eloquente a erosão monetária das décadas seguintes. A segunda seção examina as reformas monetárias no interior dos planos heterodoxos e discute suas bases jurídicas. O autor recorda o Decreto-Lei 857, de 1969, que removeu o chamado nominalismo, e as Leis 6.205, de 1975, e 6.423, de 1977, que consolidaram o salário mínimo e as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional como indexadores da economia. Um acórdão de 1985, relatado pelo ministro Cordeiro Guerra, firmou entendimento decisivo ao afirmar que a correção monetária é uma lei monetária, de ordem pública, de aplicação imediata. Nesse julgamento consagrou-se a fórmula segundo a qual não há direito adquirido a um determinado padrão monetário pretérito, seja ele o mil-réis, o cruzeiro velho ou a indexação pelo salário mínimo. Essa doutrina abriu o caminho jurídico para as trocas de moeda que viriam. O autor observa, com precisão, que as reformas do cruzado e do verão foram quase idênticas às anteriores no que se refere à troca de moeda, com corte de mil e taxa de conversão fixa, de modo que a verdadeira inovação heterodoxa não estava na troca de padrão, mas em outro terreno.
A terceira seção é o coração técnico do capítulo, dedicada àquilo que o autor chama de desindexações, e reúne os congelamentos, as tablitas e os vetores. O ponto de partida é o conceito de inflação inercial, com seus componentes de realimentação, tal como Simonsen o formulara já em 1970. A inércia, nessa leitura, corresponde à ausência de ilusão monetária, ou seja, a uma economia em que todos os agentes reajustam preços e contratos com base na inflação passada, perpetuando-a. Para atacar essa inércia, montou-se um cardápio de instrumentos. O primeiro era o congelamento de preços. O segundo eram as tablitas e a conversão de contratos pela média. O terceiro era a desindexação propriamente dita, com a criação de novos índices e novas periodicidades. E o quarto eram os chamados vetores, artifícios estatísticos usados para limpar o resíduo de inflação que os índices ainda carregavam. O Plano Cruzado inaugurou essa fase, por meio do Decreto-Lei 2284, de 1986, sob o ministro Dilson Funaro e o presidente José Sarney. O plano congelou os preços no nível de 27 de fevereiro de 1986 e chegou a mobilizar a população numa fiscalização difusa, na figura do fiscal do Sarney, que era qualquer pessoa do povo incumbida de vigiar o cumprimento do congelamento. Nos bastidores intelectuais, prevaleceu o choque heterodoxo defendido por Francisco Lopes sobre a proposta da moeda indexada, conhecida como Proposta Larida, de André Lara Rezende e Pércio Árida. Pesou também a influência do Plano Austral-Argentino, lançado em 14 de julho de 1985. Eduardo Modiano observou que o congelamento, ainda que tecnicamente frágil, tornar-se-ia a peça fundamental do plano. A conversão dos salários foi feita pela média real dos 6 meses anteriores, acrescida de um abono de 8%, que o autor identifica como um erro, e o plano criou ainda o gatilho salarial, que disparava reajustes a cada vez que a inflação acumulada atingia 20% no índice de preços ao consumidor. Quanto às dívidas, aplicou-se a tablita, com um fator de desconto diário que corrigia os contratos para expurgar a inflação embutida. Foi diante do cruzado que Roberto Campos formulou sua advertência célebre, ao dizer que não se deve confundir política de preços com polícia de preços, alertando contra o risco daquilo que chamou de inflação socialista, marcada por prateleiras vazias e desabastecimento. Curiosamente, o Supremo Tribunal Federal só veio a julgar a tablita em 2005, valendo-se então da teoria da imprevisão e da noção de fato do príncipe para enquadrar juridicamente aquela intervenção. Outro problema técnico foi o do resíduo estatístico, pois os índices de preços, coletados ao longo de todo o mês, continuavam a mostrar inflação mesmo depois de uma parada súbita dos reajustes, registrando uma inflação que de fato já não existia. A solução encontrada foi o vetor, um ajuste que corrigia artificialmente essa distorção. O autor mostra que esse recurso, nascido de uma necessidade estatística legítima, logo se converteria em instrumento de manipulação, pois permitia ao governo transferir inflação de um mês para outro segundo a conveniência política, distorcendo os números em favor da imagem oficial de estabilidade. O segundo choque foi o Plano Bresser, instituído pelo Decreto-Lei 2335, de 1987. Ele promoveu um congelamento por 90 dias e criou a Unidade de Referência de Preços, conhecida pela sigla URP, como mecanismo de reajuste gradual. Francisco Lopes, ao afastar-se, deixou uma frase que revela a angústia do momento, ao dizer que não queria ser corresponsável pela eclosão da hiperinflação, e recorreu à metáfora da barca Rio-Niterói para descrever uma travessia perigosa e sem retorno. Coube em seguida a Maílson da Nóbrega conduzir a economia com o que ele chamou de política do feijão com arroz, expressão que traduzia a renúncia a soluções mirabolantes em favor de uma gestão sem ambições reformistas. Mas essa contenção não durou. O Plano Verão veio pela Lei 7.730, de 1989, sob o comando do próprio Maílson, e criou o Cruzado Novo, com novo congelamento. Nesse plano, o vetor foi usado de maneira deliberadamente distorcida, pois superdimensionou a inflação de janeiro em 70,3% a fim de deixar fevereiro artificialmente baixo. O objetivo, confesso, era retardar a hiperinflação até as eleições. O autor sublinha a deterioração acumulada ao lembrar que a nova república começara com uma inflação em torno de 200% anuais e chegará a março de 1990 com uma taxa de 82,2% ao mês, o que já configurava um quadro hiperinflacionário.
A quarta seção é dedicada ao Plano Collor, que o autor descreve como uma reforma monetária em tempos de guerra. As medidas provisórias foram editadas em 15 de março de 1990, no dia mesmo da posse de Fernando Collor de Mello, e converteram-se depois na Lei 8.024, que tratou da reforma monetária, e na Lei 8.030, que tratou dos preços e dos salários. A inflação de março de 1990, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, chegava a 82,2%. A grande traumática inovação do plano foi aquilo que Cid Heráclito de Queiroz batizou de conversão temporal diversificada. Na prática, os saldos superiores a 50 mil cruzados novos em depósitos à vista e em cadernetas de poupança, bem como 80% dos demais ativos financeiros, foram bloqueados por 18 meses, para depois serem convertidos em 12 parcelas a partir de 16 de setembro de 1991, remunerados pelo bônus do Tesouro Nacional Fiscal, o BTN Fiscal, acrescido de 6% ao ano. Afonso Celso Pastore dimensionou a escala do confisco ao afirmar que foram tornados indisponíveis 80% do estoque de M4, o que equivalia a cerca de 30% do produto interno bruto. O sofrimento social daquele momento foi captado por Mira Leitão, que descreveu os brasileiros exaustos, prisioneiros de escolhas trágicas, que aceitavam aquele horror econômico como os pacientes de câncer aceitam a quimioterapia. O autor situa o Plano Collor numa tradição mais ampla, invocando o estudo de John Gurley sobre 24 episódios de estabilização, classificados em 3 tipos, e lembrando o precedente da Alemanha Ocidental em 1948, quando Ludwig Erhard conduziu a reforma que criou o marco alemão, o Deutschmark. Simonsen, cético, previu que com cerca de 80% de sequestro da liquidez só se poderia esperar o aborto da inflação, ou seja, uma queda momentânea seguida de recaída. No terreno jurídico, o plano gerou intensa controvérsia. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 534, a cautelar foi negada em junho de 1991, sob o argumento de ajuizamento tardio, e vários votos manifestaram preocupação com o risco de corrida bancária caso o bloqueio fosse derrubado. Houve o voto vencido de Celso de Mello, fundado na proteção do direito de propriedade. Arnoldo Walde qualificou o episódio como um verdadeiro terremoto jurídico e econômico. E Marcos Cavalcante de Oliveira formulou a fronteira constitucional com clareza, ao reconhecer que a União pode criar e extinguir moeda e cortar zeros, mas não pode fazer com que a moeda deixe de ter livre circulação, concluindo que, ao cruzar essa linha, o Plano Collor entrou no terreno da inconstitucionalidade. A quinta e última seção intitula-se O Fim das Ilusões e trata do Plano Collor II, instituído pelas Leis 8.177 e 8.178, de 1991. Dessa vez não houve reforma monetária, mas repetiu-se o velho arsenal, com um congelamento apresentado como uma trégua de preços, com câmaras setoriais de negociação, com conversão pela média e com nova tablita. A inovação foi a criação da taxa referencial, conhecida pela sigla TR, um indexador de caráter prospectivo, isto é, voltado para a frente, baseado nas taxas dos certificados de depósito bancário das 30 maiores instituições financeiras, aplicando-se sobre elas um redutor. Essa novidade também não sobreviveu ao escrutínio judicial, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 493, declarou a taxa referencial inconstitucional como instrumento de correção monetária, ao entender que ela expressava, na verdade, uma taxa de juros, e não a variação de preços passada. O ceticismo de Simonsen voltou a ecoar, ao observar que, quando a inflação chega a 20% ao mês, o governo só sabe descruzar os braços aplicando um novo choque heterodoxo, resumindo assim a compulsão que aprisionara a política econômica do período. O desfecho institucional veio com a demissão de Zélia Cardoso de Mello, substituída por Marcílio Marques Moreira em maio de 1991, o que marcou o abandono da aventura heterodoxa e a retomada de práticas ortodoxas, com a busca de um acordo com o Fundo Monetário Internacional e o reconhecimento de que não havia atalho para a estabilização sem o enfrentamento do desequilíbrio fiscal. Encerrava-se, assim, o ciclo dos choques, e com ele a longa ilusão de que a inflação brasileira poderia ser vencida apenas com engenhosidade técnica e decretos de congelamento. Pouco depois, as denúncias de corrupção conduziriam à renúncia de Collor e à posse de Itamar Franco. O autor encerra o capítulo apontando para o horizonte seguinte, ao lembrar que a reforma do Cruzeiro Real,
com um novo corte de zeros, realizado em agosto de 1993, já sob a condução de Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, precederia o Plano Real e a moeda que finalmente romperia o ciclo das ilusões heterodoxas. Capítulo 8. O Plano Real e a reconstrução da moeda. O 8º capítulo é o coração do livro, e nele o autor reúne toda a argumentação anterior para narrar e interpretar aquilo que considera o momento decisivo da história monetária brasileira contemporânea, ou seja, a construção do Plano Real e a reconstrução da moeda nacional. A tese central que o autor sustenta ao longo de todas as sessões é que o real teve êxito justamente por ter abandonado o mito da bala de prata, isto é, a ilusão recorrente de que existiria uma fórmula mágica, um único golpe de gênio capaz de eliminar a inflação de uma hora para outra. Em lugar dessa fantasia, o autor mostra que o real tratou a hiperinflação como aquilo que ela realmente era, uma doença degenerativa que precisava ser combatida em suas causas mais profundas, ou seja, nos fundamentos fiscais e monetários da economia. O plano combinou dois elementos que, à primeira vista, poderiam parecer contraditórios. De um lado, um instrumento engenhoso e sutil, a chamada Unidade Real de Valor, a URV, que o autor descreve como uma meia-moeda, uma moeda apenas de conta, uma espécie de dolarização sintética e, ao mesmo tempo, uma desindexação voluntária guiada por incentivos. De outro lado, um trabalho longo, paciente e nada espetacular de mudança de regime, no sentido que o economista Thomas Sargent atribui a essa expressão, ou seja, uma transformação estrutural e crível das regras fiscais e monetárias. A epígrafe escolhida para o capítulo é uma frase de Machado de Assis, e ela sintetiza bem o espírito da narrativa, quando diz que as ocasiões fazem as revoluções. É uma sentença que o autor mobiliza para sublinhar que o real não nasceu de uma iluminação súbita nem de um herói solitário, mas do encontro entre um acúmulo de aprendizados técnicos e uma conjuntura política que finalmente permitiu colocá-los em prática. O autor lembra, a título de curiosidade que carrega grande significado simbólico, que Fernando Henrique Cardoso foi ministro da Fazenda por exatos 319 dias, e que a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegaria a apenas 1,6% no ano de 1998, um número que teria aparecido inacreditável poucos anos antes. O contraste entre esses 319 dias de gestão e a magnitude da transformação alcançada é, para o autor, a melhor prova de que a estabilização foi obra de método, e não de milagre. A primeira seção do capítulo reconstitui o desafio da estabilização tal como ele se apresentava no ano de 1993. Itamar Franco havia assumido a presidência da República em 2 de outubro de 1992, num cenário em que a inflação rondava 30% ao mês. O autor descreve com ironia aquilo que chama de valsa de ministros, uma sucessão vertiginosa de titulares da Fazenda que revelava a instabilidade do governo. Primeiro veio Gustavo Krause, que ficou 75 dias. Depois Paulo Haddad, também por 75 dias. Em seguida Eliseu Rezende, que permaneceu 79 dias e acabou saindo em meio a acusações. Só então, em 19 de maio de 1993, tomou posse Fernando Henrique Cardoso, que era, nas palavras do próprio, o quarto ministro em 7 meses. Fernando Henrique referia-se, com humor, ao seu governo como um exército de Brancaleone, aludindo àquela tropa desengonçada e improvisada do filme italiano. E dizia, numa frase que ficaria célebre, que a inflação é um assassino oculto, uma expressão que alude diretamente a uma observação de John Maynard Keynes de 1923. O autor faz questão de lembrar o quanto o quadro herdado era grave. A nova república ultrapassara a marca de 50% mensais em dezembro de 1989 e terminaria com uma inflação de 82,4% em março de 1990, o que equivalia a impressionantes 135.423% em termos anualizados. Para dar densidade histórica a essa reflexão sobre os perigos políticos da inflação, o autor cita o historiador Gerald Feldman, que advertia contra explicações simplistas ao afirmar que Hitler é o filho adotivo de uma hidra de circunstâncias históricas, e não apenas da inflação. É uma forma de dizer que a inflação descontrolada é perigosa, mas que suas consequências políticas dependem de uma multiplicidade de fatores, e o autor recorre a essa advertência para temperar as leituras apressadas que enxergam na inflação a causa única de todos os desastres do século XX.
Ainda assim, ele não subestima o poder corrosivo do fenômeno, e é justamente por reconhecê-lo que insiste na urgência com que a equipe econômica encarava a tarefa. A seção detalha ainda o primeiro grande movimento do novo ministro, o Plano de Ação Imediata, o PAI, lançado em 13 de junho de 1993. Fernando Henrique fez questão de dizer que aquilo não era um pacote, expressão desgastada pelos fracassos anteriores, e sim um conjunto articulado de 58 medidas distribuídas em 6 áreas, a saber, o corte de gastos, a relação com estados e municípios, as receitas, os bancos estaduais, os bancos federais e a privatização. O autor registra, com interesse, a análise que o senador Eduardo Suplicy fez daquelas medidas, mostrando como o plano já dialogava com o Congresso. Ainda nessa fase preparatória, houve a reforma do Cruzeiro Real, instituída pela Lei 8.697, de 27 de agosto de 1993, que promoveu o corte de 3 zeros na moeda. A maior cédula passou a ser a de 500 mil cruzeiros reais, que trazia estampada a figura de Mário de Andrade. E o autor destaca a postura sóbria de Pedro Malan, que assumirá a presidência do Banco Central do Brasil em outubro de 1993, e que sempre insistia em apresentar a estabilização não como um evento, mas como um processo. A segunda seção mergulha nos dilemas conceituais que a equipe econômica precisou enfrentar, e é aqui que o autor expõe com maior profundidade o arcabouço teórico do plano. O paradigma central vem de Thomas Sargent, num célebre estudo de 1982, e também de Philip Kagan, cujo trabalho pioneiro é de 1956. A ideia de mudança de regime, tanto fiscal quanto monetária, explicaria por que as grandes hiperinflações do passado terminaram de modo súbito, e não gradual, como nos casos da Alemanha, da Áustria, da Hungria e da Polônia. O autor sublinha um ponto crucial e muitas vezes esquecido, que é o fato de que aquelas hiperinflações terminaram, na prática, pela fixação da taxa de câmbio em economias que já se encontravam amplamente dolarizadas. Ocorre que, no Brasil, a dolarização era limitada, e mais do que isso, era juridicamente vedada pelo Decreto-Lei 857, de 1969, que proibia contratos com cláusula de pagamento em moeda estrangeira. Esse obstáculo legal ajuda a entender por que o caminho brasileiro teve de ser diferente. O autor examina então as alternativas que circulavam no debate. Havia o modelo do Currency Board argentino, adotado em abril de 1991 por Domingo Cavallo, que atrelava rigidamente a moeda nacional ao dólar. E havia a versão engenhosa proposta por André Lara Rezende em 1992, a de uma moeda inteiramente lastreada, porém com câmbio flutuante. A grande objeção que se levantou contra essa proposta, e que na prática paralisou o chamado Plano Larida, referia-se à Lei de Gresham, segundo a qual a moeda ruim expulsa a boa. Temia-se que a introdução de uma moeda nova e forte acelerasse a rejeição da moeda velha, empurrando a inflação da moeda antiga rumo a uma hiperinflação aberta e descontrolada. Para iluminar esse temor, o autor faz uma incursão fascinante pela história das inflações verdadeiramente explosivas. Ele identifica apenas 4 casos no mundo em que a inflação superou 1000% ao mês em mais de um mês seguido. 2 deles, a Alemanha de 1923 e a Hungria de 1946, estiveram ligados justamente ao fenômeno da moeda indexada. Os outros 2, a Grécia de 1944 e a Sérvia de 1994, estiveram associados a situações de guerra. No caso alemão, o autor recorda que chegaram a circular cerca de 4.000 emissões do chamado Wertpflichtendienstnotgeld, um dinheiro de emergência de valor estável, até que a introdução do Rentemark, em novembro de 1923, conduzida em sua fase decisiva por Hjalmar Schacht, produzisse aquilo que ficou conhecido como o milagre do Rentemark. O autor apresenta, como contra-exemplo instrutivo, o caso do Chervonete soviético de 1922, uma moeda lastreada, e não indexada, muito semelhante ao modelo que Lara Rezende viria a propor, e que não provocou nenhuma explosão inflacionária, o que sugere que os temores em torno do Larida talvez fossem exagerados. Já a hiperinflação húngara de 1946 é descrita como a pior de todas as que se tem registro, com uma inflação que chegou ao número quase incompreensível de 41.881 trilhões por cento num único mês, o equivalente a cerca de 307% ao dia. E o autor argumenta que foi precisamente o chamado PEN fiscal, uma unidade indexada,
o fator crucial para converter uma hiperinflação já severa no caos monetário completo. No caso grego, o Banco Central operava maximizando a senhoriagem em favor dos ocupantes nazistas, e o autor relata o episódio revelador em que Hitler rejeitou a proposta de um Rentendrachma, um equivalente grego do Rentemark alemão, com a frase seca de que aquilo não duraria 15 minutos. Toda essa erudição histórica serve a um propósito muito claro, que é o de mostrar quão delicado e arriscado era o terreno em que a equipe econômica brasileira teria de pisar. O autor extrai dessa comparação uma lição decisiva, a de que o desenho institucional de uma moeda de transição pode ser a diferença entre uma desinflação bem-sucedida e um colapso monetário aberto, e é essa consciência do risco que explica a cautela quase obsessiva com que a URV foi concebida e calibrada. Diferentemente da moeda indexada que agravou os casos alemão e húngaro, a solução brasileira precisaria neutralizar, e não amplificar, a inércia inflacionária embutida nos contratos e nas expectativas. A terceira seção é dedicada à reforma monetária propriamente dita e aquilo que o autor chama, com evidente afeto, de mágica da URV. O autor organiza a construção jurídica do plano em torno de 3 grandes marcos legislativos. O primeiro é a Medida Provisória 434, de 27 de fevereiro de 1994, posteriormente convertida na Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, que instituiu a Unidade Real de Valor. O segundo é a Medida Provisória 542, de 30 de junho de 1994, convertida na Lei 9.069, de 1995, que autorizou a emissão do real. E o terceiro é a Medida Provisória 1053, de 1995, convertida na Lei 10.192, de 2001, que tratou da desindexação e que, num sinal da dificuldade do tema, foi reeditada 73 vezes. O autor registra que a inflação nos primeiros 12 meses do plano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Real, ficou em torno de 33%, um número ainda alto, mas incomparavelmente melhor do que os patamares anteriores. A mecânica da URV é explicada com cuidado. A lei a definiu como uma unidade dotada de curso legal para servir exclusivamente como padrão de valor monetário. Ou seja, a URV integrava o sistema monetário nacional ao lado do Cruzeiro Real, mas com uma divisão precisa de funções. Ao Cruzeiro Real cabia a função de meio de pagamento, isto é, o dinheiro que efetivamente circulava nas mãos das pessoas. A URV cabia a função de padrão de valor, ou seja, a unidade em que os preços passariam progressivamente a ser expressos e negociados. No dia 1º de março de 1994, uma URV valia 647 cruzeiros reais e 50 centavos, um valor calibrado para ficar próximo do dólar. O Banco Central fixava diariamente essa paridade, acompanhando a perda de poder aquisitivo do Cruzeiro Real, de modo que a URV funcionava também como parâmetro básico para negociação com moeda estrangeira. O autor gosta de dizer que a URV era, na verdade, o real em ser, quer dizer, o real ainda em gestação, pois a própria lei previa que, quando fosse finalmente emitida sob a forma de cédula, ela passaria a denominar-se real. Essa arquitetura tão original suscitou intensos debates jurídicos, que o autor narra com particular deleite. O jurista Arnoldo Walde falou em bigamia monetária, para descrever a convivência de duas expressões monetárias. Saulo Ramos levantou objeções contundentes, classificando o arranjo como um primor de heresia jurídica e chamando a URV, ironicamente, de moeda intrauterina, justamente por ela ser um real ainda não nascido. A refutação mais elegante veio de José Tadeu de Chiara, que sustentou que a moeda é fruto da linguagem jurídica, e que o curso legal na função de padrão de valor independe do poder liberatório, isto é, da capacidade de quitar dívidas em espécie. Chiara valeu-se de uma analogia iluminadora, a de que as próprias moedas estrangeiras, admitidas em certas hipóteses pelo Decreto-Lei 857, cumpriam funções monetárias sem circular como papel-moeda no país. O autor cita ainda a formulação memorável do ministro Sepúlveda Pertence, para quem o Cruzeiro Real teve um fenecimento prolongado, e a URV foi amável assistente de sua agonia indolor e a parteira do real. É uma imagem que capta com poesia a transição suave que o plano buscou. O autor descreve o triângulo formado pela URV, pelo Cruzeiro Real e pelo dólar como uma dolarização sintética, mas insiste num ponto que considera fundamental:
o de que a moeda forte, no caso, era nacional, e não estrangeira, razão pela qual ele prefere falar, no máximo, em uma bigamia explícita, e não em uma renúncia à soberania monetária. A metodologia de atualização diária da unidade inspirou-se na experiência da Unidade Fiscal de Referência, a UFIR, criada pela Lei 8.383, de 1991. O Decreto 1066, de 1994, estabeleceu que a variação diária da URV seria calculada com base em 3 índices de preços, o IPC da FIPE, o IPCA especial do IBGE e o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, sempre dentro do intervalo compreendido entre a maior e a menor dessas variações. A URV durou 4 meses, e em 30 de junho de 1994 ela valia 2.750 cruzeiros reais, número que se tornaria a paridade histórica da conversão. Houve então a troca integral do meio circulante. O autor explica com cuidado o mecanismo das conversões. Algumas foram obrigatórias e feitas pela média, utilizando-se a URV do dia do pagamento, o que se aplicou ao salário mínimo, aos salários de periodicidade anual, aos benefícios da Previdência e aos vencimentos dos servidores públicos. As demais obrigações tiveram adesão voluntária, e ficou vedado qualquer reajuste durante o prazo de 1 ano. A jornalista Miriam Leitão captou muito bem o clima daquele momento com 2 observações que o autor reproduz, a de que a população entendeu perfeitamente mais aquela complicação, e a de que, misteriosa ou não, a URV pegou. Edmar Baixa, num trocadilho espirituoso com o nome de José Milton Dallari, chegou a falar em dallarização para descrever com humor o processo. O autor caracteriza esse processo como essencialmente smithiano, movido por uma verdadeira mão invisível, ou seja, pelos incentivos individuais que levavam cada agente a converter seus preços em URV, e não por um pacto social imposto de cima para baixo, como haviam pretendido, sem sucesso, os planos anteriores. Ainda assim, houve tensões, sobretudo no campo salarial. O ministro do Trabalho, Walter Barelli, alegou que estava havendo achatamento dos salários, e a divergência foi tão aguda que Fernando Henrique chegou a ameaçar renunciar em 26 de fevereiro de 1994, dizendo que estava cansado de carregar o governo ali. O autor menciona também ideias que foram consideradas e depois abandonadas, como a chamada conversão pelo pico dos salários e a fixação de um salário mínimo de $100. Houve ainda o delicado problema da isonomia dos servidores, cujos pagamentos ocorriam em datas diferentes, gerando distorções que o ministro Nelson Jobim classificou como um erro de Estado. O autor comenta o artigo 36 da lei, que previa controle contra o aumento abusivo de preços, com uma redação deliberadamente frouxa, feita, na expressão popular, para inglês ver, e que acabaria dando origem à Lei 8.884, de 1994, que estruturou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Foi criado ainda um índice novo, o IPC real, concebido sem o chamado resíduo, para servir de referência aos salários. E o autor dedica atenção especial ao artigo 38, que tratava do resíduo estatístico dos meses de julho e agosto de 1994. Sem um tratamento adequado, adverte o autor, surgiria uma inflação totalmente fictícia de 44%, resultante apenas de artifícios estatísticos da transição. A solução foi converter os preços pela URV do dia da coleta, de modo a expurgar esse resíduo artificial. Essa decisão desencadeou uma longa batalha judicial, movida sobretudo pelos detentores de notas do Tesouro Nacional da Série C, que eram indexadas ao IGPM. O autor registra que até mesmo Mário Henrique Simonsen chegou a alegar que teria havido um expurgo do resíduo inflacionário. A questão foi enfrentada em sentença do juiz André Custódio Necatchalo, de 1995, que resumiu o problema com uma imagem quase matemática, ao dizer que coisas diferentes não podem ser somadas e divididas. E o autor invoca a doutrina de Teori Zavascki, para quem não há direito adquirido à manutenção do regime legal sobre índices de correção monetária, formulação que se tornaria uma das chaves jurídicas para a defesa da conversão. O tema teve tamanha longevidade que, ainda em novembro de 2013, quase 20 anos depois da criação da unidade, 12 ex-ministros e 10 ex-presidentes do Banco Central assinaram uma carta ao Supremo Tribunal Federal em defesa da legalidade daquelas conversões, episódio que o autor considera revelador de como uma decisão técnica de transição pode reverberar por décadas no debate jurídico e fiscal do país.
A quarta seção trata da reconstrução monetária consolidada com o nascimento efetivo do real. A Lei 9.069, de 1995, originada da Medida Provisória 542, de 30 de junho de 1994, estabeleceu que, a partir de 1º de julho de 1994, o real passaria a ser a unidade monetária do país. A paridade de conversão foi fixada em 2.750 cruzeiros reais para cada real, e o cruzeiro real ainda circularia por 30 dias. Nasceu então a família de cédulas de 1, 5, 10, 50 e 100 reais. As conversões seguiram sendo feitas pela média, na chamada data de aniversário de cada obrigação. O autor examina um limite institucional importante, o de que a Lei 4.595, de 1964, recepcionada pela Constituição como lei complementar, impedia uma reforma mais ampla do Banco Central por meio de lei ordinária ou medida provisória. Contudo, a composição do Conselho Monetário Nacional pôde ser alterada, e foi o que o artigo 8º da Medida Provisória 542 de 1994 fez, ao reduzir o Conselho a apenas 3 membros, os ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central, extinguindo mandatos anteriores e retirando dali a presença do Banco do Brasil, que ocupava assento no Conselho desde os tempos da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOCO, em 1945. Foi criada, em paralelo, a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito, a COMOC, coordenada pelo presidente do Banco Central. O autor avalia com sobriedade uma série de inovações que, a seu ver, tiveram pouco efeito prático. Entre elas está o chamado lastreamento do real em reservas internacionais, na proporção de $1 por real, um mecanismo que se esvaziou quando o Banco Central deixou o real flutuar e apreciar acima do dólar, situação em que a âncora cambial se revelou, na prática, mais poderosa do que o próprio currency board argentino. Menciona também os limites de emissão e a programação monetária trimestral apresentada ao Congresso, exigência que mais tarde seria suprida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E registra a criação do Comitê de Política Monetária, o COPOM, instituído por meio da Circular 2698, de 20 de junho de 1996, o que representou o fim daquilo que Itamar Franco chamava de caixa preta da política monetária. A partir de 1999, esse comitê passaria a fixar a meta para a taxa Selic, consolidando um procedimento decisório transparente e periódico que substituiria de vez a antiga discricionariedade opaca. O autor observa que muitas dessas inovações tinham mais valor simbólico do que operacional, mas que, somadas, comunicavam ao mercado e à sociedade a mensagem de que as regras do jogo monetário haviam mudado de forma duradoura, e não passageira. A quinta seção acompanha a consolidação do plano, a construção do chamado tripé macroeconômico e a adoção do regime de metas. O autor cita a observação certeira de Afonso Celso Pastore, para quem a reforma monetária não foi o final do plano de estabilização, e sim o seu começo. E acompanha a lenta queda da inflação. Ela só ficaria abaixo de 20% em abril de 1996, abaixo de 10% em dezembro de 1996, chegando a 5,2% em 1997 e apenas 1,6% em 1998, o menor índice desde 1933. O autor não esconde as fragilidades desse período. O superávit primário entre 1995 e 1998 foi medíocre. O salário mínimo foi elevado para R$ 100 em 1995, com um reajuste de 42,9% diante de uma inflação de 16,5%, e houve um aumento real de cerca de 30% nos vencimentos do funcionalismo. Vieram então os choques externos, a crise da Ásia em 1997 e a crise da Rússia e do fundo LTCM em 1998, que levaram o Brasil a firmar um acordo com o Fundo Monetário Internacional, vigente do final de 1998 até meados de 2005, ao longo do qual o superávit primário médio girou em torno de 3,3% do produto interno bruto. Foi nesse contexto que se estruturou, em 1999, o famoso tripé, formado pelo regime de metas de inflação, pelo câmbio flutuante e pelo superávit primário, arranjo que o autor sintetiza na tríade de responsabilidade fiscal, moeda sadia e cidadania global. O regime de metas foi instituído pelo Decreto 3.088, de 21 de junho de 1999,
segundo o qual as metas são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, cabendo ao Banco Central executá-las, com a obrigação de escrever uma carta aberta ao ministro da Fazenda em caso de descumprimento. O autor lembra que houve descumprimentos nos anos de 2001, 2002, quando Henrique Meirelles endereçou a carta a Antônio Palocci, e novamente em 2003. E observa que esse arranjo vigorou de modo pleno até 2009, quando teve início aquilo que se convencionou chamar de nova matriz macroeconômica. A sexta e última seção do capítulo é dedicada àquilo que o autor chama de os cálculos fundamentais, e nela ele retoma, num nível mais elevado, o diálogo com o pensamento de Thomas Sargent, o economista laureado com o Nobel em 2011. O autor relata que Sargent escreveu 3 cartas abertas a ministros brasileiros, tratando daquilo que ele batizou de a perversa aritmética monetarista, uma expressão que remete à ideia de que a política monetária não pode, sozinha, sustentar a estabilidade se a política fiscal caminha em sentido contrário. O autor oferece uma paráfrase muito citada da célebre máxima de Milton Friedman, ao afirmar que as inflações altas e persistentes são sempre em toda parte fenômenos fiscais nos quais o Banco Central é um cúmplice monetário. É uma reformulação deliberada e provocativa, que desloca a ênfase da esfera puramente monetária para a esfera fiscal. O autor faz ainda uma alusão histórica erudita à carta que Keynes dirigiu ao ministro francês em 1926, no contexto do esforço de estabilização conduzido por Raymond Poincaré, estabelecendo um paralelo entre aquele episódio europeu e a experiência brasileira. Um dos momentos mais interessantes dessa sessão é a discussão em torno de uma carta de dezembro de 1995, intitulada Uma Dúvida Razoável sobre o Plano Real, na qual se sustentava, de modo cético, que a URV teria sido apenas um detalhe técnico, um espetáculo menor, e que o Plano Real teria interrompido a inflação misteriosamente, sem que os fundamentos tivessem sido de fato corrigidos. Segundo essa visão cética, o plano estaria com seus calções de boxe esperando o adversário, ou seja, exposto a uma futura crise que ainda não se manifestara. O autor transforma essa objeção num verdadeiro enigma intelectual, retomado num estudo de 2015, e formulado na pergunta sobre por que o real teve sucesso mesmo sem uma melhora fiscal imediata e evidente. A resposta que o autor considera mais convincente é a de Pércio Árida, para quem os fundamentos nunca estão adequados no momento inicial, e é justamente a rápida desinflação inicial que cria a condição política para o ajuste posterior nos fundamentos. Em outras palavras, a estabilização não pressupõe o ajuste fiscal como precondição, mas o torna politicamente viável ao devolver previsibilidade à economia e credibilidade ao governo. Para sustentar essa leitura, o autor percorre toda a agenda estruturante que se seguiu à estabilização inicial, mostrando que o ajuste dos fundamentos veio, sim, mas de forma escalonada e negociada. Cita o Fundo Social de Emergência, mecanismo de desvinculação de receitas que mais tarde se transformaria na Desvinculação de Receitas da União, a DRU. Aborda o tratamento das dívidas estaduais por meio da Lei 9.496, de 1997, que estruturou o Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, com refinanciamentos que somaram cerca de 132 bilhões de reais, dos quais aproximadamente 90% se destinaram a São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O autor destaca que esse programa preparou o terreno para a Lei de Responsabilidade Fiscal, que viria a vedar novos refinanciamentos e a combater o chamado risco moral, ou moral hazard, isto é, o incentivo perverso a gastar de forma irresponsável na expectativa de socorro federal. A seção examina ainda a situação dramática dos bancos estaduais, que em 1991 apresentavam um patrimônio líquido negativo de 5,7 bilhões de dólares, o que levou à criação do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária, o PROES. O autor destaca as privatizações que se seguiram, com a venda do Banespa ao Santander, com um ágio de 287%, e do Banestado ao Itaú, com um ágio de 346%, operações que juntas totalizaram 12 bilhões e 460 milhões de reais. Trata também dos bancos federais, e recorda que o Banco do Brasil registrou um prejuízo recorde de 4,2 bilhões de reais em 1995, ocasião em que seu presidente, Paulo César Ximenes, afirmou que tiveram a coragem de mostrar a verdade, seguindo-se uma capitalização de 8 bilhões de reais. A propósito dessa fragilidade bancária, o autor cita novamente Machado de Assis, que já advertia, com ceticismo,
que não há bancos eternos, e que todo banco nasce virtualmente quebrado. No campo dos bancos privados, foram criados o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER, e o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, inspirados no modelo de separação entre o banco bom e o banco ruim, o Good Bank e o Bad Bank, que permitia preservar a parte saudável de uma instituição enquanto se liquidava a parte deteriorada. O autor lembra ainda a adesão brasileira aos padrões de Basileia, materializada na Resolução 2099, de 1994, que fixou um capital mínimo de 8%, elevado depois para 11%. E oferece um dado revelador do custo dessa reconstrução, ao mostrar que a dívida líquida do conjunto formado pelo Tesouro e pelo Banco Central praticamente triplicou, saltando de 9,4% para 30% do Produto Interno Bruto entre janeiro de 1994 e janeiro de 1999. Ao encerrar o capítulo, o autor conclui que o acordo com o Fundo Monetário Internacional foi o verdadeiro divisor de águas rumo aos superávites primários permanentes, e que, portanto, a resposta ao enigma proposto por Árida se confirma na prática, pois a estabilização monetária veio primeiro e criou as condições políticas para que o difícil e prolongado ajuste dos fundamentos fosse finalmente realizado nos anos seguintes, consolidando a moeda que havia sido reconstruída. Capítulo 9. Balanço e perspectivas do aperfeiçoamento institucional da moeda. O nono e último capítulo faz um balanço de toda a trajetória. A tese central é que, ao longo dos 80 anos estudados, a moeda deixou de ser papel para se tornar convenção, subjetividade e, cada vez mais, tecnologia de pagamento, enquanto a resposta institucional aos abusos do Estado sobre a alquimia da emissão foi o Banco Central, progressivamente mais independente. O Brasil convergiu para os melhores padrões internacionais de governança monetária com as reformas iniciadas em 1994 e com a chamada década virtuosa, entre 1998 e 2008, mas sofreu um retrocesso institucional a partir de 2009, com a chamada nova matriz macroeconômica, culminando na recessão de 2015 e 2016 e no impeachment de Dilma Rousseff. O grande desafio remanescente, uma vez vencida a hiperinflação, é a taxa de juros, aquilo que o autor chama, no título da última seção, de o valor do amanhã no país do futuro, cuja raiz é fiscal. Na abertura, Franco especula sobre o possível desaparecimento do papel-moeda, que se tornaria digital e intangível, com as tecnologias de pagamento entre pares, o blockchain, as criptomoedas e mesmo as milhagens aéreas. Cita Machado de Assis, que já em 1896, depois do encilhamento, ridicularizara a profecia do fim do dinheiro, e o sociólogo Olavo Veltuz, que traça um paralelo entre a moeda fiduciária e a arte moderna, ambas sistemas simbólicos. Lembra que Kenneth Rogoff estimava haver mais de $1 trilhão em espécie no mundo, boa parte em cédulas de alta denominação associadas à economia ilegal, e menciona as experiências de desmonetização na Índia e na Venezuela. Recorre a Borges, para quem o dinheiro é uma espécie de tempo futuro, e distingue a moeda interna da moeda externa. Observa, porém, que foram os bancos centrais dos países ricos, e não o Vale do Silício, que produziram a maior inovação monetária recente e as respostas não convencionais à crise de 2008, o afrouxamento quantitativo, conduzido por Ben Bernanke à luz dos estudos de Milton Friedman e Anna Schwartz sobre a Grande Depressão. A primeira seção faz o retrospecto e aponta os desafios da governança da moeda, medindo a evolução brasileira por índices internacionais de independência e transparência dos bancos centrais. O autor mostra a difusão dos bancos centrais independentes a partir dos anos 80, sobretudo nos países ricos, e trata a independência como análoga à governança corporativa, na qual o Tesouro seria uma espécie de acionista controlador. A ideia se liga aos conceitos de inconsistência temporal e de viés inflacionário, e o autor lembra que a própria noção remonta ao New Deal e a uma decisão da Suprema Corte Americana de 1935. Ele acompanha o peso do Banco Central dentro do Conselho Monetário Nacional ao longo das décadas, partindo de 4 dos 9 votos em 1964, chegando a um pico de metade dos votos em 1967, e despencando a uma fração irrisória nos anos 80, quando o Conselho tinha dezenas de membros. Usa o índice de Cook-Herman, de Alex Cook-Herman e coautores, para medir a independência legal. O Brasil tinha um score de cerca de 0,24 antes de 1988,
melhorou para cerca de 0,53 em 1996, mas recuou a 0,40 em 2013, ficando entre os 10% menos independentes do mundo, no momento em que a média mundial já superava 0,60 e o Banco Central Europeu nascerá com um score próximo de 0,83. Guido Mantega chegou a inverter o argumento, afirmando que os países desenvolvidos têm compulsórios em proporção menor que 10%, enquanto o Brasil tinha taxas superiores a 50% sobre os depósitos à vista, e que o que no passado era um defeito se tornou, para nós, uma vantagem. O autor documenta a explosão dos ativos do Federal Reserve após 2008, que chegaram a quase 4 trilhões de dólares em novembro de 2013, um acréscimo maior que todo o produto brasileiro daquele ano, e lembra a frase de Mário Draghi na crise europeia: dentro de nosso mandato, o Banco Central Europeu está pronto para fazer o que for necessário para preservar o euro. No Brasil, uma lei de 2008 permitiu ao Tesouro transferir títulos ao Banco Central sem ônus, provocando a explosão das operações compromissadas, que chegaram perto de R$ 1 trilhão, cerca de um terço da dívida mobiliária, um retrocesso institucional que rebaixou o índice de independência. Em contrapartida, a transparência do Banco Central subiu muito ao longo do período, de cerca de 0,30 em 1998 para 0,85 em 2006, e a rotatividade de seus dirigentes caiu depois de 1994. A segunda seção narra a década virtuosa, a crise de 2008 e o retrocesso. O tripé, composto pelas metas de inflação, pela lei de responsabilidade fiscal e pelo câmbio flutuante, tornou o real o mais sólido dos 8 padrões monetários do Brasil desde 1942. O autor recorre à metáfora do viciado que abandona as drogas e critica os que ele chama de amigos da inflação, para quem a estabilização não seria um fim em si mesma. Fernando Henrique foi reeleito, mas as reformas perderam impulso no segundo mandato. Lula manteve o acordo com o fundo até meados de 2005 e adotou o tripé com zelo, embora Dilma Rousseff, já influente, buscasse manter a inflação no teto da banda de tolerância, o que geraria uma carta aberta em 2016 a respeito da inflação de 2015. A década virtuosa, entre 1998 e 2008, trouxe crescimento, acúmulo de reservas, queda da desigualdade e da dívida, culminando na obtenção do grau de investimento pelas principais agências de classificação entre 2008 e 2009, e na célebre capa da revista The Economist, de novembro de 2009, com o Cristo Redentor decolando, sob o título O Brasil Decola, o risco país, medido pelo índice INBI, que chegará a mais de 2.400 pontos na eleição de Lula, em 2002, cair a pouco mais de 150 pontos em 2007. Numa homenagem a Friedman, Bernanke dissera a respeito da Grande Depressão: vocês estavam certos, nós a fizemos, aceitem nossas desculpas, mas, graças a seu trabalho, não o faremos novamente. A partir de 2009, porém, veio a nova matriz macroeconômica, que o autor descreve como o retorno dos 3 velhos demônios, o inflacionismo, o seletivismo e o isolacionismo. O principal campo de provas foi a Petrobras, cujo valor de mercado, que ultrapassara 240 bilhões de dólares em 2007, desabou para menos de 20 bilhões no início de 2016, uma destruição de valor da ordem de 200 bilhões de dólares, agravada pelas revelações da Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro, com bilhões de reais em baixas contábeis por corrupção, além dos episódios de Pasadena e da refinaria Abreu e Lima, orçada em cerca de 2,5 bilhões de dólares e custando perto de 20 bilhões. O autor recorre ao conceito de capitalismo de laços e à distinção de Luiz Ingales entre políticas pró-negócio e pró-mercado. O superávit primário, mantido acima de 3% do produto por mais de uma década, transformou-se em déficit de cerca de 2%, o crédito direcionado saltou de menos de 13% para mais de 26% do produto, e a participação dos bancos públicos, de cerca de 14% para 30%. Com transferências do Tesouro ao Banco de Desenvolvimento superando 400 bilhões de reais. Houve ainda a chamada guerra cambial e a ampliação das reservas em cerca de 200 bilhões de dólares. O resultado foi a maior queda do produto desde 1900. O ministro Celso de Mello chegaria a falar em um projeto criminoso de poder, e a crise foi atribuída em larga medida ao governo Dilma Rousseff, seguindo-se o impeachment. A terceira seção dá título ao capítulo O Valor do Amanhã no País do Futuro.
Os juros, explica o autor, são os termos de troca entre o presente e o futuro, ou, na expressão de Eduardo Gianetti, o valor do amanhã. O Brasil viveria uma espécie de maldição de Stefan Zweig, o país do futuro cujo futuro nunca chega, afastado por juros excessivos. Gianetti liga o problema ao conto Empréstimo, de Machado de Assis, sobre o homem que tem a vocação da riqueza, mas não a do trabalho, e há sociedades, escreve ele, que parecem abrigar a vocação do crescimento, mas sem a vocação da espera, e a resultante, quando não é a inflação ou a crise do balanço de pagamentos, é uma só, e juros altos. Franco rejeita as explicações culturalistas, como a velha ideia, atribuída a Saint-Hilaire, de que os habitantes originais não conheciam a palavra amanhã, classificando-as como uma forma de culpar a vítima, e lembra a observação de Edmar Baixa, de 2010, de que a estabilização brasileira continua incompleta. O autor propõe então a sua própria tese, e a maior distorção no trato com o futuro está no próprio Estado, que teria passado de uma espécie de Shylock ao contrário a um Timon de Atenas, o pródigo. A dívida pública socializa em previdência e funciona como um imposto sobre a juventude e sobre a herança, um problema de escolha pública e de conflito distributivo entre gerações. Ele examina a relação entre a taxa básica de juros, que caiu de mais de 40% no fim de 1998 a um mínimo de 7,25% em meados de 2013, e o endividamento público, cuja dívida líquida caíra de cerca de 60% para pouco mais de 30% do produto. Discute o conceito de taxa neutra de juros, ligado à Vixel, com estimativas que variavam de cerca de 5 a 10% em termos reais, e a hipótese da incerteza jurisdicional, de Pércio Árida, Edmar Baixa e André Lara Rezende, que aponta um viés do sistema jurídico contra a poupança e contra o credor. Recorre a Carmen Reinhardt, Kenneth Rogoff e Miguel Savastano, sobre a intolerância ao endividamento e a longa história de moratórias brasileiras, em 1914, 1931, 1937, 1961 e 1983. E traz uma comparação instigante, inspirada em Thomas Piketty, e nos países ricos, a riqueza privada equivale a 4, 5 ou 6 vezes o produto, e a dívida pública é uma fração pequena dessa riqueza. A Inglaterra do pós-Napoleão chegou a ter uma dívida de 200% do produto sem sufocar o investimento, porque a sua riqueza era muito maior. No Brasil, ao contrário, a riqueza privada é modesta, da ordem de 1,5 o produto, com mais da metade concentrada em imóveis, e a parcela dela aplicada em dívida pública é muito elevada, chegando os fundos de previdência a manter mais de 2/3 de seus recursos em títulos públicos. Daí a conclusão de que a relação entre o endividamento público e a riqueza privada no Brasil está facilmente entre as maiores do mundo, e talvez seja a maior de todas, o que explicaria, por um efeito de expulsão do investimento privado, os juros mais altos do planeta. O autor destaca ainda a dívida previdenciária projetada, somando o regime geral, a assistência social e os servidores, que alcançaria cifras próximas ao dobro do produto, tornando a reforma da Previdência indispensável. E aponta o custo do crédito direcionado como uma espécie de meia-entrada, um subsídio cruzado sustentado pelos juros muito mais altos cobrados no crédito livre, cujos spreads estão entre os maiores do mundo. O capítulo, e o livro, encerram-se com uma nota de otimismo condicionado. Se a taxa básica caísse a um dígito de forma sustentável, os subsídios embutidos no crédito direcionado minguariam, e o subsídio migraria para a transparência do Orçamento Geral da União, do mesmo modo que, décadas antes, o câmbio se unificou e a correção monetária foi extinta. O autor observa que o valor das empresas abertas na Bolsa se multiplicou muitas vezes entre 1998 e 2008, ainda que o número de empresas listadas tenha caído, evidência de um efeito de atração do investimento privado quando os juros recuam. E fecha com a imagem da transição do país de uma espécie de adolescência, marcada pelo imediatismo e pela ansiedade, rumo à maturidade e à consciência da realidade do tempo. Síntese final. Ao encerrar, vale recompor o argumento do livro em uma única linha. Gustavo Franco conta a história monetária brasileira, de 1933 a 2013, como uma longa convergência, cheia de recuos, rumo aos padrões internacionais da boa moeda. Em 1933, 3 decisões fundadoras plantaram os demônios do inflacionismo, do isolacionismo e do seletivismo,
que se desenvolveram ao longo de décadas por meio de instituições capturadas, um banco central desfigurado, um conselho monetário inchado, uma constituição que amarrava os juros, e um sistema de controles cambiais e de correção monetária que substituía o preço pela discricionariedade. O ápice dessa desordem foi uma das maiores experiências inflacionárias da história em tempos de paz. A virada veio em 1994, com o Plano Real, que uniu uma engenhosa inovação de linguagem monetária, a URV, a um paciente trabalho de reconstrução institucional, resumido depois do tripé da responsabilidade fiscal, da moeda sadia e da cidadania global. Ao final, restaurada a ordem monetária, o autor identifica o desafio seguinte, ainda em aberto: o custo do dinheiro no tempo, os juros altos, cuja raiz está no apetite fiscal do próprio Estado e na fragilidade das instituições que protegem o futuro. A moeda, conclui o livro, é uma criatura da lei, e é no texto da lei que se pode ler, com fidelidade, a sua história.